a gente viu aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, diz que a porta já está aberta. Então, como agora eu acesso essa porta? A gente vai aprender hoje. Abra a porta da graça sobre a sua vida. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Amém? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Eu quero ler com você. Eu espero que você me acompanhe aí. Você traga a sua Bíblia no seu celular. Aprenda a manusear a palavra, amém? Ou então leia conosco e tenha curiosidade de aprender a palavra de Deus. O texto diz assim, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Glória a Deus. Jesus está dizendo, ó, eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, então ele é a porta. E agora, o que cabe a gente? A porta está aberta, ele é a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Então, quem atravessa essa porta, já tem o quê? Promessa, já tem vida. Ó, e eu achei isso aqui muito interessante, que ele fala assim, será salvo, entrará e sairá. Sabe o que quer dizer isso aqui? Entrará e sairá. Liberdade. Ó, você é salvo, mas você não é cativo. O texto vai dizer, Jesus vai dizer, ó, se alguém entrar por mim, será salvo. Promessa extraordinária. Entrará e sairá, terá liberdade. E aí, ele vai completar essa frase que eu também achei isso tremendo, para a gente entrar na mensagem propriamente dita. O que ele está dizendo? Ó, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Provisão para a sua vida, amém? Levante suas mãos que eu vou te abençoar. Deus tem provisão para a sua vida. Um ano de portas abertas chegou, e você precisa abrir agora, se apropriar dessa verdade e viver. Eu vi que a palavra que alguém disse, olha, e todo ano eles vão aumentando aí a esfera apocalíptica, dizendo, olha, esse ano vai ser um ano terrível, de grandes tragédias, de grandes desastres. Vai ser um ano que muita gente vai morrer. É verdade, todo ano morre gente, infelizmente é uma realidade. Vai ser muita gente vai morrer, e você se apropria disso, fica com medo, um desespero, a dificuldade financeira, porque o 19 não vai dar jeito, o Bozo, o maluco também não deu, e agora o que eu vou fazer? E você fica angustiado. Vira para o irmão que está na tela e fala para ele, olha, tenha calma. Fala para ele, tenha calma. Abra a porta da graça. Tem favorecimento para você. Amém, meu irmão? Fala para ele, olha, dá um sorriso para ele, fala assim, tem favorecimento de Deus para você. Ó, muitos textos são escritos, mas esse aqui o próprio Jesus falou. Eu sei que é escrito também, mas o próprio Jesus falou, eu sou a porta. Que coisa linda. Amém, querido? Por que a gente está falando de porta? Porque quando a situação fica difícil, quando a luta aperta, quando a gente não sabe o que fazer, principalmente a gente que é crente, e até o não crente já aprendeu isso, o que a gente fala? Que a gente vai falar com Deus? Primeira coisa que a gente fala, Senhor, abre uma porta para mim, tá difícil, eu não consigo romper essa barreira. A gente ora para que abre porta. O crente tem esse verbete, né? Verbete muito comum nosso, abre uma porta. Então quando a situação está complicada, que a gente não sabe o que fazer, a gente tem essa característica de dizer, olha, abre uma porta. E hoje eu quero te dar algumas direções em Deus, para que essa porta que já foi te dada, você se apropria e rompa por ela, e entre por ela, e que ela vai estar realmente aberta, ainda que você pense que ela na sua frente está fechada. Glória a Deus. Então quando você vem e fala para o pastor, ora por mim, o que você pede? O que você pede normalmente? Ah, Senhor, eu estou numa dificuldade danada, pastor, vamos orar para que Deus abra uma porta. Eu desejo que uma porta seja aberta, para que o fluir de Deus aconteça na minha vida. E eu quero te dar, nessa noite, algumas dicas, ou algumas direções de Deus. Na verdade são 3. Quais são, Eduardo? Nós abrimos a porta que já nos foi dada, e agora a gente precisa abrir e acionar essa porta quando nós falamos, quando nós oramos de maneira correta, e quando nós louvamos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, amém? O que acontece? Muitas vezes a gente quer uma porta
e essa porta vem de forma dolorosa. Vou dar um exemplo aqui, que está até aqui no meu esboço. Por exemplo, o irmão quer muito um carro. Amém? Quantos querem um carro? Eu estou nessa lista aí também. Está na minha lista aí de projetos para 2024. E aí o camarada até consegue o carro. Até consegue, mas é uma coisa suada, desgastada. E nessa noite eu quero te ensinar romper isso. Porque a gente pensa o quê? Qualquer pessoa esforçada ou planejada pode comprar um carro. Por exemplo, 86 vezes, meu Deus, existe isso? 86? Existe, né? 86 vezes, o cara morre, acaba de pagar, não acaba de pagar. O imóvel, 360 vezes. Meu Deus, acho quanto tempo dá isso aí, aquele mistério? Dá vários anos, dá mais de 10 anos. Meu irmão, a gente precisa hoje, você e eu. Eduardo, essa palavra pega em você, com certeza. Eu sei que não quero desprezar o esforço de ninguém, mas o que eu quero hoje experimentar contigo e entrar numa esfera diferente é que a graça, o favor de Deus vai te alcançar, para que você e eu não precisemos ficar pagando 80 vezes um carro. Meu Deus, misericórdia. O financiamento que o carro custa 30, o cara te cobrar 60 e você fica todo feliz. Não, consegui comprar o carro custava 30, pagou 60, 90 e está feliz. A gente tem que entrar numa esfera hoje, amém? Vamos entrar juntos, que Deus vai abrir e vai te favorecer, e as coisas vão acontecer para você, à medida que a gente, eu e você, proferir corretamente, para que a graça que já nos foi dada, nós possamos entrar nela, nós possamos usufruir dela, e aquilo que era impossível, vai começar a se tornar possível, porque nós vamos proferir isso. Glória a Deus, querido. Então, a primeira chave, a primeira revelação que eu quero te dar nessa noite, que nós abrimos a porta da graça quando nós falamos de maneira correta. A minha e a sua boca, a minha boca e a sua boca, ela foi feita para proferir bênção. A minha e a sua boca, ela foi feita para proferir bênção. A gente fica muitas vezes, eu também tenho esse hábito, infelizmente, perdi e voltei agora. Eu vejo todos os jornais quando eu chego em casa. Principalmente nesse período que a gente estava de férias aí no final do ano. A gente deu uma aliviada aí nos trabalhos da igreja. Normalmente a gente está aqui fazendo alguma coisa. Mas eu vejo todos, eu vou vendo todos os canais, ainda vejo nos canais fechados. E aí, a gente se pega muitas vezes repetindo o que o apresentador falou, o que a apresentadora falou, porque já abre assim. Morreu 10 na chuva de ontem. O seu sistema nervoso que estava lá, eu ia adorar a Deus nessa noite, é Santa Ceia, já fica assim, ó. Eu estava cortando meu cabelo, que hoje eu fui no salão, amém? Fui no salão, aí eu fiz um retoque geral, maquiagem, fiz tudo lá, no salão da minha esposa lá, ela fez pra mim, me deu uns apertos lá, que é mó mistério, né, pastor Alexandre? Em casa, direto. Eu falei, tá bom, glória a Deus, é vitória, eu falo baixinho, eu vou diminuindo o volume. Aí assim, aí a gente ligou ali, o repórter rapidinho deu a chamada. Morreram já 13 na região serrana. Fica como? Coração, fica disparado, meu irmão. A gente começa a reproduzir isso. Eduardo, você é um camarada desinformado? Não, você não vai ser desinformado. Mas na sua e na minha boca tem que ter vida de Deus. Quem disse, Eduardo? Eu podia pular, rodar, falar um monte de coisa, falar em línguas, mas isso é fundamento. A minha boca e a sua boca foi feita para proferir bênção e não ficar repetindo as notícias ruins financeiras que vai estar. Esse ano vai ser horrível, o PIB está quebrado, tem mais taxação, vai ter aí a exoneração na folha, teve registro da Providência, você vai ter que trabalhar até 200 anos para se aposentar. Eu quero liberar uma palavra aqui nessa noite. Amém? Você recebe comigo? Nós não vamos precisar nos aposentar, porque Deus vai encher o nosso celeiro de maneira tal que nós não vamos precisar do governo para poder, na nossa velhice, nos sustentar. Amém, querido? Recebe essa palavra, Beto? O
camarada fica projetando o pastor para viver com um salário, quando é alto aí, nem sei se chega esse teto ainda, acho que tinha um teto máximo que era 8 mil e alguma coisa, o teto máximo, desesperado, quando eu me aposentar. Não, meu irmão, os nossos celeiros, eles vão transbordar. Ah, mas a previdência está quebrada, como é que vai ser a minha, quando chegar a minha vez? Não sei, eu sei que na minha vez, eu não vou querer nada deles, porque Deus vai abastar o meu celeiro, não vai faltar óleo, não vai faltar vinho, não vai faltar provisão, porque eu sei que o meu Deus, Ele é fiel. Quem esse Eduardo é? A minha boca não é para ficar repetindo o que o repórter da Globo fala, o que o da Record fala, e que qualquer outro aí fala. Não é. A minha boca não é boca de locutor, nem de âncora de repórter. A minha boca, levante suas mãos, vou profetizar para vocês mais uma vez. A minha boca é boca de profeta. A sua boca é boca de profeta. Deus encheu a sua boca com uma unção para poder liberar vida. Meu irmão. Você fica, ai meu Deus, desesperado. Não, abre comigo aí Provérbios 18, 21. Porque aquilo que falamos muda o rumo da nossa história. Amém? Aquilo que nós falamos muda o rumo da nossa história. Olha o que está escrito aí, Provérbios 18, 21. Ó, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, como do seu fruto. Ó, a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, como do seu fruto. O que ele está dizendo? Que a minha boca, Regina, ou eu abençoo ou amaldiçoo. A decisão está na sua mão. Mas eu não estou vendo nada. Você não vê, e a Bíblia diz que mais bem-aventurado não são aqueles que veem, mas aqueles que creem. Meu irmão, nós temos liberado essa palavra aqui. Qual é a palavra, Eduardo? Eu criei, por isso falei. Eu não vejo nada, mas Senhor, eu creio que no céu, igual Daniel, a primeira dia que eu orei, quando rompeu o ano lá que eu estava adorando ao Senhor, os pode até ter se levantado, ter detido um pouquinho, mas a bênção vai chegar na minha casa, a saúde vai chegar, a vida vai chegar, o transbordar de Deus vai chegar, o novo de Deus, a porta da graça vai ser aberta, porque eu acredito na palavra e falo a palavra corretamente, e Deus vai me alcançar. Você pode dizer um amém por isso? Glória a Deus. O texto está dizendo isso, meu irmão. Ó, a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, como do seu fruto. Preciso mudar o jeito que eu falo. Preciso proclamar as verdades de Deus na minha vida. Eu preciso dizer, ó, depois dos 40, quem tem aqui mais de 40, a cada flecha é uma dor. Amém? Aí o camarada fica assim, doeu a unha do pé direito. Ai, será que eu estou com câncer? Será que eu vou perder o pé? Meu irmão, não sei que dor é essa, mas eu sei, meu Deus, que deve ser para glorificar o teu nome, deve ser para orar mais um pouco. Eu sei que a minha saúde, como a morte e a vida estão no poder da minha língua, a minha saúde é plena. Eu vou ser igual Moisés, farto de dia, e não faltará vigor em meu físico. É isso, meu irmão? Ai, mas o vizinho teve câncer, o outro morreu de bala perdida. Será que vai me alcançar? Vou repetir o que a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas eu não serei atingido. A minha saúde é perfeita, a minha família ela é boa, as minhas finanças são saudáveis, a prosperidade na minha casa, eu não sei como, mas o céu é aberto. A Bíblia diz em Deuteronômio algo poderoso. A Bíblia diz assim: e o Senhor vos abrirá o bom tesouro do céu. Esse tesouro do céu não é só dinheiro, e dinheiro é bom, meu irmão. Se você não quiser, pode fazer o Pix, depois eu te dou lá para mim, que eu vou aceitar. Amém? Dinheiro é bom, ter uma boa casa é bom, mas o tesouro do céu, olha para o teu irmão, vou olhar para o Bruno aqui e vou falar: o tesouro do céu é completo, amigo. Que isso? Tesouro
tesouro do céu, Bruno, é completo. Tesouro do céu tem saúde, tesouro do céu tem vida, tem casamento sadio, tem vida plena, tem prosperidade, tem alegria, tem satisfação. Tesouro do céu tem vitória, meu irmão. O que a Bíblia diz. Mas o governo está falando, não sei o que o governo está falando. Eu sei que o meu Deus diz assim, Números 23, não precisa botar não. E Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo Ele dito, não fará. Havendo Ele falado, não cumprirá. Porque a palavra de Deus, para ficar com a palavra do político, do repórter e de qualquer estatística aí, eu fico com a palavra de Deus. Fico com a palavra de Deus. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Agora pensa comigo aqui, meu irmão, para eu poder ir para o próximo tópico. Se na sua boca, na sua língua, tem poder de vida e de morte, imagine na boca de Deus, amigo. Você não entendeu? Se na sua boca você pode gerar vida, na boca de Deus, Deus faz coisas que você nem consegue imaginar. É isso. Eduardo, o que é isso? É. Porque a nossa língua determina o rumo da nossa vida. Olha o que Paulo vai dizer. E eu amo essa palavra. Vê se tem uma versão aí, por favor. Eu sei que no slide tem. Tem uma versão aí, corrigida e fiel. A versão que está no slide, pode botar, depois você troca aí, por favor. A versão que está no slide é essa daqui, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo vai escrever isso aos Filipenses. Está em Filipenses 4, versículo 13. Só essa palavra aí, isso. Vê se você acha outra versão aí, corrigida e fiel. A versão que a gente tem no slide aí, ela está assim: tudo posso naquele que me fortalece. O cara que traduziu, o camarada que traduziu, pode, bota aí, deixa eu ver. Achou? Não, tem uma versão que fala assim: tudo posso no Cristo que me fortalece. Eu quero essa versão. Aquele que me fortalece pode ser o pastor Alexandre. Eu sei que está na Bíblia, eu sei que está falando de Jesus. Mas quando eu falo assim, é Cristo que me fortalece, é mais ou menos assim. Eu estou lutando, alguém está me ajudando. É como eu estivesse aqui junto com a pessoa. Mas quando eu falo no Cristo que me fortalece, eu saio da esfera e Cristo toma a frente. Fala assim: deixa comigo, que você pode na força do meu braço. É isso que eu quero te dizer nessa noite. Profere palavra de vida. Tudo pode no Cristo que fortalece. Olha o que Paulo vai dizer. Ele vai dizer nesse mesmo texto que ele sabe passar angústia, que ele sabe passar aflição, que ele pode passar por dores, que ele pode passar por tormento, que ele pode até passar por situações fora do seu controle. Ele pode também ter fartura, porque não é ruim. Ele pode também ter saúde, mas ele acredita que tudo e toda a vitória é atribuída ao Cristo que fortalece ele em todas as situações. Cristo precisa ser o centro, amigo, da sua fala. Cristo precisa ser o centro do seu pensamento. Cristo precisa ser tudo em nós. Essa versão, glória a Deus, corrigida e fiel, tá vendo? Olha lá: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu podia colocar assim: posso todas as coisas no Cristo que me dá força para continuar. Posso todas as coisas no Cristo que vai me fazer chegar no final. E em Cristo eu consigo olhar o meu final. E a Bíblia diz que Ele tem pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim o qual desejais. Pô, meu irmão, se você conhecer, eu vou plagiar essa frase da missionária. Se você conhecesse e confiasse no Deus que você serve, você não duvidava do que Ele é capaz. Sabia, Marcelo? Se a gente conhecesse, não de ouvir falar, o Deus que a gente serve e o poder que Ele tem, a gente não duvidava do que Ele é capaz de fazer por você e por mim. A pastora Rita me ensinou, sempre dou esse testemunho aqui dela. A gente está voltando de carro, de Campo Grande, a gente está voltando da Manaim. Um texto que diz assim, ó: e Ele, acho que é Efésios 3,16, vê se tem isso.
Vê, confere aí. Vou citar aqui. E Ele é poderoso. Levanta suas mãos comigo que eu vou liberar essa palavra sobre a sua vida. Amém? Vida de Deus. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu posso pedir, pensar ou imaginar. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Ele é poderoso. É poderoso, meu irmão. Olha o que aqui diz o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A gente fala, a gente imagina, a gente projeta. E alguns irmãos, algumas pessoas dizem assim, mas esse método de visualizar é algo que a nova era está usando. É que o diabo está usando. Deixa de ser bobo, rapaz. Você que está pensando assim, deixa de ser bobo. Para começar, para derrubar esse sofisma que estão aí lançando. Não, mas isso é uma técnica. Não, isso está na Bíblia. O diabo não criou nada. Visualizar e projetar está na Bíblia. E ele chamou a existência as coisas que ainda não são como se fossem. Está na Bíblia, é só você pesquisar, que está aqui. Olha o que ele faz dizer para você, para te ajudar, para apoiar a sua visualização. Ó, Salmo 125, acabei de dizer aí, vou repetir. Olha o que diz o texto. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, e não se abalam, mas permanecem para sempre. Ele está dizendo isso. Olha, meu irmão, se está difícil visualizar a vitória, se está difícil você falar, começa a ilustrar, começa a visualizar a tua vitória. Os montes de Sião passam por chuva, passam por vento, por tempestade. Muitas batalhas acontecem ali, mas eles permanecem inabaláveis. A minha e a sua vida são desse jeito, meu irmão. Onde vir chuva, vento, tempestade, guerra, luta, morte, vida, você e eu continuamos inabalável, porque nós confiamos e declaramos a palavra do Senhor. Oh, meu Deus, que isso, querido? Meu irmão, minha irmã, nós abrimos a porta da graça quando falamos corretamente a palavra, quando nós visualizamos a vitória. Vou para o segundo tópico para não estourar o horário. Oh, meu Deus, tem que falar isso aqui. Salmo 128, versículo 1. Vou falar rapidamente para a gente poder continuar. Salmo 128, versículo 1. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerá do trabalho da sua mão e tudo lhe irá bem. Ele não vai falar algumas coisas. E o salmista aqui, ele dá uma explosão de fé. Eu gosto assim da palavra porque eu viajo às vezes assim. Porque, o que o salmista vai fazer? O que ele vai declarar? Ó, eu vou ler de novo. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Então o princípio do temor ao Senhor, e anda nos seus caminhos, comerá do trabalho da sua mão. Ele não está dizendo que o trabalho da sua mão tem que ser um trabalho espetacular, elaborado, minucioso, um trabalho assim dificultoso. Ele está dizendo que o trabalho da sua mão vai gerar a sua renda. E ele vai falar mais, e tudo lhe irá bem. Ele está ensinando a nós, a você e a mim, a visualizar, a começar a usar isso, visualizar a sua vitória. Olha o que vai dizer aqui, para eu poder ir para o segundo tópico, eu vou passar bem rápido. Olha o que vai dizer. Eu quero dividir contigo, está lá em Números 21. Eu acho que não tem esse slide não, tem Números 21? Vê se tem aí. Números 21, eu vou só citar então, não tem problema não. Números 21 está dizendo assim. Tem uma história que fala lá, que o povo, ele começa a murmurar. Por isso que a gente começou essa mensagem dizendo, olha, libera a palavra de vida, libera a vida de Deus, porque a Bíblia diz que eles saem do Egito, vão para o deserto, e as circunstâncias fazem com que eles murmurem. E quando eles murmuram, o que acontece? O texto vai dizer, está em Números 21, que serpentes abrasadoras, venenosas, elas são enviadas, e o povo, quando é picado por essa serpente, o que acontece com ela? Com eles morrem. Eles são picados pela serpente abrasadoras e eles morrem. Essa serpente, o efeito do seu veneno dava uma sensação de ardência.
de queimação, por isso que é chamado de serpente abrasadora. Mas eles vêm até Moisés, Moisés ora a Deus, e aí, por isso que eu estou falando que você precisa começar a declarar, a visualizar a sua vitória. Eles vêm até Moisés, e Deus dá uma direção a Moisés. Qual a direção que Deus dá a Moisés? Moisés, constrói uma serpente de bronze e levanta, e acontecerá que todo aquele que olhar para a serpente de bronze, que havia sido picado, ele não vai morrer. Mas o que vai acontecer com ele? Ele vai ser curado. Eduardo, o que isso tem a ver com a nossa vida em 2024? Vou te explicar agora. O que isso tem a ver com a minha vida hoje, 2024? Estou procurando emprego, estou querendo projetar o meu futuro, estou querendo algo novo. As serpentes abrasadoras são as circunstâncias mundanas que muitas vezes nos atingem. São os problemas, são as angústias, as dificuldades, as tristezas, as frustrações, as dores, as perdas da nossa família, que nos causam dor e nos levam à morte. A gente precisa aprender a visualizar essas coisas. Mas eu também falei que Deus dá uma direção para Moisés. Qual é a direção? Olha para a serpente levantada. O que está dizendo isso? Que todo aquele que olhasse para a serpente, e eu acho isso maravilhoso, porque eu também vim de uma igreja, de um ministério, a gente tinha que fazer, pastor, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. A gente não faz para poder ser visto por Deus, não, deixa de ser bobo também. A gente faz porque nós somos filhos, e sendo filhos nós temos prazer, satisfação, alegria de ver o Pai feliz. É muito mais simples. Vai ser penoso? Pô, tem que fazer, pô. Muita coisa. É célula, é reunião de professores, é aula, é reunião do ministério, é reunião de louvor. Tem que chegar às 5 horas. Meu irmão, se você está visualizando assim, você está sendo picado pelas serpentes abrasadoras. Mas se você, ao se sentir assim, Senhor, o Senhor morreu por mim no Calvário. O salmista vai dizer no Salmo 116, versículo 12. O que vai dizer esse Salmo 116, versículo 12? O que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem concedido? O que darei ao Senhor? O que darei eu ao Senhor? Olha que coisa linda! O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem concedido? Passa mais um versículo, por favor. Passa mais um versículo lindo, por favor, o 13. Tomarei do cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Vá mais um, por favor, mais um. Glória a Deus, amém? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Não tem peso não, amigo. As serpentes picavam. E agora? Eu tenho que correr? Alguém tem que tirar o sangue? Deus podia tirar as serpentes, Deus podia matar as serpentes, Deus podia relocar as serpentes, ou relocar o povo. Deus não faz nada disso. Vou te dar uma solução mais simples, Olha para o alto. Olha para o alto, meu filho. Você não vai morrer. Você não vai ficar em 2024. Eu tenho coisas boas para você. Eu tenho coisas novas para você. Amém, querido? Aprenda a meditar na palavra. Aprenda a viajar na palavra. Oh, meu Deus. Não confesse os seus problemas. Amém? Não confesse os seus problemas. Confesse a Cristo. Que isso? Confesse a Cristo. Quando? Sempre. Está tudo bem, confesse a Cristo. O Salmo 1 vai dizer assim, bem-aventurado é o homem. Dá para projetar aí? Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ali, aqui está apagando. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Passa, por favor, lindo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe o que quer dizer a palavra meditar? Meditar quer dizer ponderar, imaginar, falar, refletir, estudar, expressar, articular. Então, se eu medito na palavra de Deus, a vida de Deus começa a fluir de mim. Eu tiro o foco do problema e coloco o foco em Deus. E é isso que eu quero te ensinar nessa noite. Primeiro tópico da nossa mensagem, eu sei que foi um pouquinho extenso, mas é isso que eu preciso te falar nessa noite.
Tira o foco do seu problema. Começa a visualizar Cristo, solução de tudo, para tudo, sobre tudo, em tudo. Deixa Cristo ser o centro. Amém, meu irmão? Glória a Deus. A segunda chave que eu preciso te dar, a segunda direção de Deus que eu preciso te dar, é que abrimos a porta da graça quando oramos de maneira correta, ou corretamente. Segunda chave é essa. A segunda revelação é essa. Quando oramos corretamente, nós abrimos a porta da graça. O que quer dizer isso, Eduardo? Pastor, o que quer dizer isso? Então, foi a Rebeca que deu essa aula, não foi, Rebeca? Tipos de oração? Vem para o nosso curso que você vai aprender. Tem oração certa, tem oração errada? O que você acha? Tem oração contrária e tem oração a favor? Vem para o curso que você vai aprender isso. Amém? Curso de maturidade. A partir de que dia, Vitor, me ajuda? Dia 8 de fevereiro. Tem que botar isso aí para o pessoal poder ter esse gostinho. Eduardo, quando nós oramos de maneira correta, a porta da graça se abre? Sim. E seus olhos também. Então tem uma maneira correta de orar? Tem. E tem uma maneira equivocada? Tem. Deus ouve qual? As duas. Na verdade, Deus ouve tudo. Mas tem umas que ele fala assim, ó. A Bíblia fala que ele fala isso. Observaste de meu servo Jó, homem íntegro e reto, que se desvia do mal? Aí Deus faz assim, ó. E tem umas que ele fala, que o Vitor leu aqui, Caim. Ó. Então tem assim, mas também tem assim. Que isso, Eduardo, está fazendo blasfêmia? Até não, olha a Bíblia aí que você vendo que você não tem blasfêmia não. Jó, ele faz assim para Jó. E para Caim, Caim, ó. O teu coração está pendendo para o mal. Então vamos lá. Nós abrimos a porta da graça quando oramos de maneira correta. As nossas orações, elas precisam ser, assim como nós falamos no primeiro tópico, que a nossa fala gera vida, as nossas orações também precisam ser ajustadas. Ajustadas como, Eduardo? Tem oração, eu vou citar o que está no esboço. Amém? Depois você vai receber os meus. Tem oração que é tudo, menos oração. Por quê? Oração do fofoqueiro. Aqui não tem fofoqueiro, amém, querido? Tem fofoqueiro aqui? Não vou perguntar não. Tem fofoqueiro aqui? A única fofoca que você e eu fazemos é falar do amor de Deus, do que Ele fez na minha vida, fez na vida do meu pastor, fez na vida dos irmãos, e tem feito em várias vidas aqui, amém? Mas tem oração que parece oração do fofoqueiro. Como é que é a oração do fofoqueiro? É oração assim: Pai, meu marido é um cachaceiro, ele bebe, está bebendo cada dia mais, não está pagando as contas, está deixando a desejar aqui em tudo. O meu filho não presta, não quer ir para a igreja, não quer viver a vida da igreja, só quer saber de dançar funk, quadradinho de 8. Agora veio o carnaval, ele já comprou a fantasia de bate-bola, já comprou a fantasia do índio, já se inscreveu no bloco da Curicica para sair aí no ônibus, para ir lá para Realengo, Bangu. Meu Deus, misericórdia. Amém, querido? Esse tipo de oração é qualquer coisa. Qualquer coisa é o único termo que eu consigo ajustar esse exemplo que eu dei, é qualquer coisa. Porque isso não é oração. Isso é, Senhor, tu tá vendo, hein? Que ele é um alcoólatra, ele, ó. Meu irmão, aqui para nós. Tô rindo, mas isso é uma oração. Meu marido é um cachaceiro. Daqui a pouco eu vou te melhorar aí. O que eu vou fazer? Daqui a pouco eu vou te dizer. Amém? Outro tipo de oração aí é a oração daquela pessoa que é mendigo, que fala assim, ó. Oração do mendigo, é uma oração desesperada. Olha, eu preciso que o Senhor ouça meu clamor. Senhor, a minha dor está doendo. Olha, Senhor, tu não está vendo a minha necessidade. Olha, Senhor, não fala nada. A oração que não expressa nada. Não, Cristo só está ali como mero espectador, como se estivesse com a mão no queixo e não fosse fazer absolutamente nada por ele, como se Cristo estivesse indiferente àquilo que está fazendo, porque é mais desespero que clamor. Não tem foco, é só angústia. Terceiro tipo de oração, e é o último que eu quero falar aqui, é
a oração que exalta o inimigo. Qual é a oração que exalta o inimigo? Ô Senhor, esse inimigo ele é valente, Senhor. Olha, a fornalha está acesa 7 vezes mais. Eu não sei se eu vou aguentar, Senhor. Olha, Senhor, os inimigos são muitos contra mim. Sabe o que acontece quando eu oro assim? Tem um outro tipo que eu vou falar daqui a pouco. Antes de eu ir para o próximo tópico, eu vou falar isso. Ainda tem uma oração que o Espírito Santo de Deus tem falado comigo, pastor Alexandre, que muitas vezes a gente ora assim. Eu quero compartilhar essa revelação que Deus me deu com você. Por quê? Porque eu já orei assim e eu tenho que lutar até hoje para que essa oração não volte aos meus lábios. Por quê? É a oração de alguém que tem medo. Isso não está no esboço, essa parte não vai estar no esboço quando você receber. Oração de alguém que tem medo, pastor. Sabe qual é a oração? A gente venceu isso. Será que eu vou pagar o aluguel? Será que eu não vou pagar o aluguel? E a gente está vencendo isso todo mês, né, pastor Alexandre? Será que vai dar? Será que não vai dar? Será que não vai? O medo não tem nada a ver com a fé. O pastor Alexandre costuma dizer assim, aqui eu quero ser repetitivo como pastor desse ministério também, que a fé, ela rompe barreiras, mas o medo não provoca absolutamente nada. O medo só te faz recolher. Quando você ora com medo, você está dizendo implicitamente para o Senhor que você não confia no que Ele tem poder para fazer. Troca a sua oração e eu tenho que lutar com isso. Será que vai dar para pagar as contas? Porque agora eu rompi, não tenho mais salário. Não tenho mais salário. Todos os meses eu começo do zero. Mas as contas, os boletinhos, chega lá. Eu falo, erra meu endereço, mas agora não erra, que eles mandam pelo Pix, mandam pelo celular, mandam por e-mail. Eu falo, rapaz, mas é muito, eles mandam. Fora o que eu não devo, eles mandam assim mesmo, que tem uns fraudadores aí que ficam me mandando aí umas mensagens aí que só Jesus. Meu irmão, aí tu fica assim, vai dar para pagar? Não vai dar para pagar? Vai dar certo? Não vai dar certo? Será que a minha filha vai conseguir? Será que o meu marido vai ser? Meu irmão, troca o medo nessa noite. Troca o medo pela segurança no Cristo. Troca o medo, porque a Bíblia diz que quando Pedro ele anda sobre as águas, qual a atitude dele quando ele anda? É de quê? É de fé. Ele decide assim, é o Senhor. Primeiro ele reconhece, é o Senhor. Ah, é o Senhor, né? Então permita que eu vá até o Senhor. O que ele faz? Ele sai da segurança e vai para o lado da fé. Quando ele sai daqui, da segurança, que ainda que esteja ondas, tenha mar, tenha tempestade, tenha risco de naufrágio, mas é o lugar mais seguro que é o barco, e ele pula para cá, para andar por quê? Por fé. Quando ele anda por fé, ele vive sobrenatural. Qual sobrenatural? Anda sobre as águas, meu irmão. Enquanto ele está firme no sobrenatural e na fé, ele continua caminhando. Ele só vai afundar quando? Quando ele começa a ter medo. O medo te faz afundar, mas a fé te faz se colocar de pé de novo, de mão dada com Jesus, e vai andar, e vai voltar para o barco. E o barco que ia afundar vai ficar em calmaria. Deus quer te levar para esse nível de oração. Deus quer te levar hoje para esse nível de oração. Essa oração que move a mão de Deus. Essa oração que faz com que Deus fale assim, ó, tu tem pouca fé, mas anda comigo, porque comigo você está seguro. Aquele barco que você abandonou, ele não vai afundar. A tempestade que te fazia ficar atormentado, ela vai parar. Eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida, que a tempestade, ela vai cessar, e você vai andar em bonança. Meu irmão, a porta da graça se abre quando nós oramos de maneira correta. Oséias capítulo 2, versículo 15. Para a gente ir para o terceiro tópico e caminhar para o final, para a gente fazer a Santa Ceia. Amém? O que diz lá? Oséias 2,15 diz assim, ó: lhe darei ali as suas vinhas e o vale de Jacó, porta da esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. O vale de Jacó, ele está associado a Acã. O vale de Jacó é chamado de
vale dos problemas. Ou aí vem o problema, ou lugar de problema. Amém? Mas o texto de Oséias, ele vai dizer assim: e lhe darei ali as suas vinhas e o vale de Jacó por porta de esperança. O que ele está falando aqui? Para a gente poder destrinchar esse texto. O que ele está falando aqui? Que aquilo que era tido como problema, aquilo que era tido como um lugar de problemas, e Acã, a palavra Acã quer dizer o causador de problemas, aquilo que era um lugar de problemas, que foi causado por problemas, que tirava a minha paz, ele vai usar. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Levante suas mãos mais uma vez, para que você seja daqui abençoado. Deus vai usar o seu e o meu problema para trazer esperança e vida. Ele vai transformar, como diz lá em Isaías 61:7, para cada dia, Dani, da sua vergonha, você terá dupla honra. Deus vai multiplicar a honra na sua vida. A matéria-prima de Deus, Andressa, para alguns é o problema. Eu quero liberar essa palavra sobre você, porque quando nós oramos de maneira correta, aquilo que era problema se torna em porta de esperança. Aquilo que parecia não ter solução vai se tornar em solução. Para a gente caminhar para o final, eu quero ler o último, eu quero falar contigo o último tópico. Qual o último tópico? Nós falamos a porta da graça se abre quando nós falamos de maneira correta. A porta da graça se abre quando nós oramos de maneira correta. E o último tópico é: abrimos a porta da graça quando nós louvamos de maneira correta. Amém? Algumas expressões na Bíblia, e nós falamos muito aqui, já tivemos uma mensagem sobre isso, expressam louvor, adoração. E a palavra que a gente costuma usar muito aqui é aleluia ou aleluia. Eu que não tenho muito isso, obrigado, mano. A palavra aleluia. Duas palavras aqui, a gente quer dar esse exemplo nessa noite. É halal, que é onde tem a origem da palavra aleluia, que é uma expressão animada, uma expressão de louvor, uma expressão de gratidão. A palavra halal, da onde derivou a palavra aleluia, nunca vai ser associada com angústia, com sofrimento, com uma expressão de preocupação. Ela sempre vai ser associada à alegria. E a outra palavra que eu queria falar com você aqui é a palavra iedá. Amém? Iedá significa adoração em formas e ação de graças. Iedá significa dê graças ao Senhor porque Ele é bom. Amém? A primeira vez que essa palavra ela é citada na Bíblia, iedá, está lá em Gênesis 29. Eu vou passar bem rápido, para a gente não estourar o nosso tempo. Amém? O texto de Gênesis 29 vai falar da situação de Lia e de Raquel. Amém? Jacó vai para a terra do seu tio, e ali ele se apaixona por Raquel, e ele faz um trato com o seu tio Labão, e fica tudo acordado que ele receberia Raquel. Mas quando ele vai para a cabana lá, quando ele vai coabitar com ela, é recebido Lia. E aí, esse texto que a gente citou, tá aí, vou deixar aí, vou só citar ele, pode deixar ele aí na tela. Diz que ele recebe Lia, e ele fica triste, porque ele armava Raquel. Vou só ler aí rapidinho então, já que ele projetou. Diz o texto assim, ó: vendo o Senhor que Lia era desesperada, fez-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia, e deu à luz a um filho, a quem chamou de Rubens, pois disse: o Senhor atentou a minha aflição, por isso agora me amarás, o meu marido. A gente está falando da palavra qual? Iedá, que é uma adoração correta ao Senhor, dá graças ao Senhor. O texto diz que Lia era menos amada que Raquel, e por se sentir assim, ela orou a Deus, e Deus abriu a sua madre. Então ela concebe o seu primeiro filho. Qual é o seu primeiro filho? Rubens é o seu primeiro filho. E o que ela, tendo esse filho, a expectativa dela? Que, esse filho é a resposta de Deus à minha aflição. A palavra Rubens significa
e eu quero ler aqui para eu não entregar errado. Olhe para o filho. Quando ela tem esse filho, o que ela tem? A expectativa dela. Olha, agora o meu marido vai olhar para mim. O meu marido vai atentar para mim. Olhar para o filho, profeticamente está dizendo, apontando para quem? Está apontando para Jesus. Olhe para o filho é a solução. Mas ela colocou a esperança, não em Deus, ela colocou a esperança onde? No filho. A gente está falando de uma adoração genuína, uma adoração correta. Lia é abençoada com o filho e coloca a expectativa onde? No filho, em Rubens. Sabe o que acontece? Nada acontece. Nada acontece, porque ela coloca a expectativa no filho. Jacó não muda absolutamente nada, e a situação de Lia continua a mesma. Gênesis 29, 33. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho, e disse: soube o Senhor que era preferida. Primeiro ela era aflita por não ser amada pelo seu marido, Jacó. Agora, no seu segundo filho, como ela se sentia? Baixa estima, preterida. Então ela concebe de novo um filho agora chamado Simeão, que significa ouça o filho. E mais uma vez, agora ela foca em quem? No filho. Por que ela foca no filho? Porque ela foca na sua aflição. Ela acredita que Simeão, o filho que nasceu dela agora, vai diminuir a aflição. Sabe o que acontece com Lia? Depois do nascimento de Simeão, sabe? Você sabe, Renatinho? Nada. Ela era aflita, ela era preterida, ou seja, desprezada. Nasce Simeão. Simeão também é uma tipificação de Cristo que viria, que olha, agora ouça o filho, primeiro olhe para o filho, veja o filho, mas nada, a situação de Lia não muda. Então, o que acontece? Ela tem um terceiro filho. Que é isso, Eduardo? Um terceiro filho. Gênesis 29, 34. Outra vez concebeu Lia e deu à luz a um filho e disse: agora, desta vez, se unirá mais a mim o meu marido, porque hei de dar à luz ao terceiro filho. Por isso, o chamou Levi. Ela pensa agora, terceiro filho. Não, agora eu tive 3. Raquel não teve nenhum. Agora a minha situação vai mudar. Levi significa assim, aquele que ajunta ou aquele que une. Olha só o propósito. Ela vai dando os nomes para os filhos segundo o significado do seu problema, segundo as suas necessidades. Sabe o que acontece? Nada. Mas 3 filhos, nada. Mas aí ela tem um quarto filho, e esse filho se chama Judá. Judá significa louvor. E é sobre esse nosso último tema dessa noite, que nós abrimos a porta da graça quando oferecemos um louvor corretamente ao Senhor. Agora, Lia entende uma coisa extraordinária. Ela entende que os problemas dela não podem interferir no relacionamento dela com Deus. E aí, esse filho, que é gerado também de Jacó, ela coloca um significado diferente. Espera aí. Agora, ela coloca assim, eu quero louvar o meu Senhor. A minha situação não mudou, o meu marido não me olha de forma diferente, mas eu entendi que o meu Senhor é o centro da minha vida. Eu entendi que o meu Senhor, Ele é precioso. Ele me concebeu filhos. E ainda que eu não seja preferida, ainda que Raquel seja mais amada que eu amo o meu Senhor. E eu quero o meu Senhor. Eu vou oferecer um perfeito louvor ao meu Senhor. E aí ela coloca o nome do filho de Judá, que em hebraico significa Yehudá, ou Yadá, que significa ações de graça. Eu queria só falar isso aqui, eu não poderia deixar isso aqui antes da gente encerrar. Que cada letra do alfabeto grego, ela tem, além de uma impressão gráfica, uma representação gráfica, ela tem sentido. E a letra de Judá, que em hebraico significa Yehudá ou Yedá,
Porque se você não sabe, eu vou te dizer nessa noite. O alfabeto hebraico não tem vogal. A gente coloca para poder pronunciar, mas não tem vogal. São 3 letras que formam esse nome: Iadá ou Yehudá. É Y, D e H. Que quer dizer, sabe o que? Y quer dizer mão, D quer dizer porta e H quer dizer graça. Então eu vou sintetizar aqui o que essas letras significam: a mão que abre a porta da graça. Eu quero dizer que a própria mão de Deus vai abrir o favorecimento para você. Eu quero declarar isso na sua vida, que a própria mão do Senhor vai abrir e vai te deixar que você entre na graça. Amém, querido? Amém? Meu Deus, essa mensagem é linda demais. O povo de Israel, eu quero encerrar falando isso aqui para a gente ir para a Santa Ceia. É o único povo que quem vai na frente não são artilharia. Eu fui militar. Não é a cavalaria. Não são os anfíbios. O povo de Israel, quando saía para a guerra, sabe como é que ele saía? Com Judá na frente. Eles saíam não confiando. Isso aqui é lindo, André, sabe por quê? Porque assim, a mão que abre a porta da graça, qualquer combate, você vai mandar os melhores guerreiros na frente, os mais habilidosos, os mais fortes, os mais valentes. Mas Israel, não. Quando eles iam para a guerra, quem ia na frente era esse povo. Era isso aqui que a gente acabou de falar. Iedá ia na frente, a mão que abre a porta da graça. Eles iam louvando e crendo que a sua vitória não vinha do seu braço, Cristiano, vinha do braço forte do Senhor. A Bíblia diz em Isaías 43:13: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Iedá está sobre a sua vida, querido.